Olá, convertedores de cafeína em código de Minas Gerais, aqui é a Ana. Olá, pessoas de Floripa, aqui é a Jessie. Ai, 3 meses depois eu tô conseguindo gravar, que lindo! Vamos ver, né, se vai dar certo. Mas bora. Pra quem não sabe aí, nós vamos fazer uma pauta bem light hoje. Nós acertamos um horário aqui da Carol dormir pra eu conseguir gravar. Então, muito obrigada pela atenção de vocês e bora lá. O nosso episódio hoje, ele vai ser mais uma continuação de um episódio que a gente fez de reflexões do trabalho, porque a forma que a gente relaciona com o trabalho, ela muda muito, né? Tá mudando. E na TI tá cada vez comum as empresas aceitarem ou até mesmo incentivar o trabalho remoto por parte dos seus colaboradores. Hoje vamos bater um papo, eu e Jess, saudade, sobre as nossas experiências, porque a gente mescla tanto o trabalho remoto quanto o trabalho presencial. Bora lá? Solta a vinheta, Ellen! Uhul! Você está ouvindo Pode Programar. Porque nós podemos. 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 Nós podemos. Porque nós podemos. E aí, pessoas, vocês conhecem o nosso programa de apoiadores do Pode Programar? Conhece? Se vocês estiverem ouvindo mais de uma vez, já ouviu eu falar isso aqui. A gente agradece muito quem ajuda a gente a atingir os nossos objetivos, porque a nossa ideia é estar onipresente nos lugares. Quase duas deusas. Mas gostaríamos de agradecer muito aos novos apoiadores, né, Jess? Que é o Jonathan Cardoso. E o Gerson de Mello. Isso. Aí a gente tem uma mágica lá no nosso site. Qual que é a página mesmo? É podeprogramar.com.br/apoiadores. Isso, lá tem a fotinha da galera toda que apoia a gente. E se a fotinha que tá lá, ou se não tem foto, é porque aconteceu alguma coisa. Aí vocês mandam pra gente pelo nosso e-mail. Pode mandar direto no Gmail, que é o podeprogramar@gmail.com, que a gente troca na mão lá. E se você quer contribuir de alguma forma assim e não rola de contribuir com dinheiro, compartilha esse episódio. Se você estiver vendo pelo YouTube, dá um like. Deixa um comentário. Deixa um comentário, que agora a Ana também tá voltando, porque tava tudo nas costas da Jessie, ela não tava aguentando, ela já tava estressada. E aí a Ana tá voltando agora a comentar também. Então tá, bora? Bora, vamos pro episódio. Então, pessoas, nós vamos falar aqui de trabalho, que a gente tem feito e buscado do nosso trabalho, quais são as vantagens, as desvantagens, os prós e contras. E eu estou ficando muito prolixa. Então, a gente vai tentar falar aqui não no trabalho de forma geral, né? Porque a gente já teve uma discussão um pouco sobre isso no episódio sobre trabalho. Mas a gente vai focar mais aqui hoje quais são as diferenças entre o trabalho remoto ou home office e o trabalho presencial, ou seja, o trabalho do escritório. E assim, eu e a Ana, né? Tanto eu quanto a Ana já tivemos essas duas experiências. Sim. No meu trabalho atual eu tô tendo mais oportunidade de trabalho remoto, não é 100%, não é nem 50%, mas 20% do trabalho remoto. Então, a gente pode falar um pouquinho pra vocês como é que tem sido essa experiência. E o que a gente vê cada dia mais é que empresas estão contratando para as pessoas trabalharem remoto, né? Então, a gente pode dar até algumas dicas de como tentar ser mais produtivo. Uma das coisas que eu percebo que tem essa flexibilidade igual você tem de 20%, é que algumas empresas, elas estão trabalhando em coworking. Isso também. Coworking são escritórios que não é da empresa. E aí, você contrata ali aquela base, o lugar, aí você chega com o notebook, instala lá, tudo, usa o Wi-Fi, a água, tudo do lugar, mas o lugar não é seu, você não tem fisicamente um lugar. Então, tem muita empresa que usa o tem esse ponto mesmo. Por exemplo, a RD não tem escritório em São Paulo próprio, né? Então, é um coworking. Então, qualquer funcionário que esteja alocado em São Paulo ou que esteja passando por São Paulo, né, em trânsito, pode ficar nesse escritório. A empresa que eu trabalho também aqui em Belo Horizonte, ela fez um remanejamento há uns anos atrás aí, transferiu a fábrica para Salvador e aqui ficou só o coworking e alguns lugares que trabalha alocado em cliente. Aí que seria uma outra modalidade que é chamada de outsourcing.
outsourcing. Vamos começar pelo o mais clássico, que eu trabalho no escritório, que eu acho que todo mundo, assim, pelo menos a gente que é mais old school, né? Começou no trabalho do escritório. Aquela coisa de acordar às 6 da manhã, pegar o ônibus, ir pro escritório, chegar às 8, sair às 6. É o clássico trabalho das 8 às 6, então acho que a gente pode falar um pouco disso, e que é o que eu tenho mais experiência. Né? Assim, esse trabalho de escritório presencial, ele tem pontos negativos e pontos positivos, óbvio. O que eu via quando eu trabalhei, eu tô falando isso tudo no passado, gente, porque eu ainda estou de licença maternidade. E também a modalidade que eu trabalho atualmente ainda não é escritório de novo, quando eu saí de licença. Mas a vantagem que eu via é de estar fazendo networking, né? E aí eu aproveitava, durante o trânsito eu ouvia podcast, conversava com as pessoas, interagia, falava do Pode Programar para todo mundo. E aí ali, por exemplo, eu estava trabalhando terceirizado no Sebrae, e lá tinha biblioteca, tinha massagem, tinha algumas coisas no escritório lá que eram bem bacanas, que dava pra gente estar interagindo com as pessoas e fazendo outras coisas. Um ponto muito interessante que eu gostava, que hoje algumas empresas, principalmente as que têm um porte um pouco maior, elas têm dado alguns confortos para os seus colaboradores para eles se tornarem, não só se tornarem produtivos, mas também para tornar o ambiente mais agradável. Por exemplo, ginástica laboral, coisas assim, né? Isso, massagem, ginástica laboral, que isso aí ajuda demais. Ter fruta. Fruta também, pão, não só aquele café puro, né? Mas aí ter uma maquininha de café. Um cappuccino, alguma coisa assim, né? Isso aí não quer dizer que o lugar ficou ideal, não. São pontos que tornam o ambiente mais agradável. Uma das coisas que eu mais gosto de trabalhar assim no escritório é a troca, que eu acho mais fácil. Eu brinco que a gente é old school porque a nossa geração ainda começou a trabalhar tendo contato com as pessoas, né? Então, eu ainda tenho um pouco de dificuldade de ter essa mesma troca quando eu tô no online. Apesar de, por exemplo, eu gravar o podcast com a Ana e ela tá em outro estado, a gente resolver tudo online, mas é que a nossa relação já nasceu online. Então, talvez seja mais fácil. E a gente também já conhecer como é que é o trabalho remoto e a gente conseguir resolver tudo. Ô, Jess, faz isso, isso e isso, eu não consigo fazer hoje. Aí a Jess fala comigo, Ana, eu não consigo fazer isso hoje, ou então eu já vou montando pauta e vou escrevendo alguma coisa e depois ela vai e formata, porque agora eu não tô conseguindo, por exemplo, ficar mexendo muito tempo no computador. Eu só vou rascunhando as coisas e depois ela pega. E, assim, o bacana da nossa relação também, né, minha e sua, é que a gente já se entende, a gente já entende o que uma tá pensando com a outra e a gente consegue fazer tudo bem mais rápido. E os pontos negativos? Que tem alguns pontinhos chatos aí, né, de trabalhar no escritório. O que você falou aí da troca com os colegas, ele, apesar de ser um ponto positivo, ele pode ser um ponto negativo. Se você é uma pessoa que detém um certo conhecimento, ou na regra de negócio, ou tecnicamente, você é um líder técnico, você é solicitado toda hora. Então, você tem que aprender a ter paciência. Tem jeito. Outro ponto que eu acho que tá meio relacionado é a questão do barulho, né? Porque, tipo, você tá no meio do escritório, vai ter gente conversando, vai ter gente discutindo, vai ter gente fazendo o daily, vai ter gente fazendo de tudo. Vai ter gente fazendo ginástica laboral. Não, tem gente batendo na mesa, andando. Eu, pelo menos, às vezes andava pra eu conseguir raciocinar. Aí é porta que bate, é alguém que vai de salto, é um tênis que fica fazendo aquele barulhinho, porque as pessoas, elas vão um pouquinho mais vestidas trabalhar, né? Pois é, e isso também pode ser um ponto negativo, a questão do ir vestidas trabalhar, tipo, mais arrumadas, sabe? Porque, imagina, você fica 8, 9 horas sentado, os homens, por exemplo, de calça social e cinto, ou gravata, sabe? Eu já trabalhei de roupa social numa empresa. Tinha que ir de roupa social e eles alegavam lá que era porque os clientes iam lá e os clientes, eles iam alinhados e tal. Eu falei assim, gente, o que eles precisam tá lá no escritório deles, não tá aqui não. Aqui a gente constrói o que tá lá no escritório dele. Então, esse dress code, né, ele às vezes é chato. Pra quem não gosta, quem gosta de ir mais despojado, calçar um tênis e tal, dependendo do lugar, não rola. Por exemplo, onde eu trabalho é mais tranquilo isso. A gente pode ir de short, de camiseta, de chinelo, a gente pode ficar descalço pelo escritório, ficar andando descalço, não tem problema nenhum. A gente não tem um dress code, sabe? Apesar de passar cliente por ali. O negócio é que, assim, você tem que manter um pouquinho mais a compostura do que em casa, né? Por mais que vocês não tenham dress code, tem que manter um pouquinho mais a compostura e tal. Com certeza. Eu não posso ir de pijama, por exemplo. Né? Pois é. Apesar de que, né? Eu, pelo menos, eu tenho um pijama
pijama de unicórnio bem legal. Ia ser legal e trabalhar de pijama. Então, e esse é o ponto, talvez, positivo de trabalho remoto, né? Poder ficar de pijama. Outro ponto negativo também, às vezes, tem algumas empresas que elas têm o horário fixo, né? Pode ter problema com o trânsito, pode atrasar, você precisa resolver alguma coisa, às vezes do horário do almoço e vai ser rápido e acaba atrasando. É um ponto negativo, né, de alguns escritórios. Não vou falar todos, porque tem escritório que funciona, às vezes, 24 horas. Pois é. Você tem que entregar o seu negócio, independente se você for trabalhar naquele dia. Você trabalhou 4 horas, saiu, depois voltou a trabalhar 4. E eu acho que o principal ponto negativo, principalmente pra quem mora em grandes cidades, é o trânsito, né? Porque a gente perde muito tempo no trânsito tentando chegar no trabalho. E as pessoas, a maioria das pessoas trabalham longe do trabalho, né? No mundo ideal, a gente deveria morar perto, mas não é a realidade. E isso às vezes independe. Tem gente que vai falar assim, mas isso aí é problema do transporte público, ou isso aí é problema do trânsito em si. Gente, isso vai ser problema de qualquer jeito. Quem vai de moto trabalhar tem o risco de trabalhar de moto. Quem vai de carro tem o conforto de ir de carro, porque está no seu carro, você bota um som que você quiser e tudo mais, mas cansa demais. Aqui em Belo Horizonte tem muito morro, né? Não é plano. Então, você fica lá fazendo controle de embreagem, fica fazendo tudo. Depois você fica com a perna cansada o dia inteiro. E se for transporte público, você pode dar o azar de não ir sentado. Você vai em pé, aí fica ali, às vezes, 1 hora. Eu acho que pra mim o pior ponto do trânsito tem tudo isso, mas é a questão de perder tempo de vida, sabe? Você tá perdendo tempo que você poderia estar gastando com outras coisas, fazer um exercício físico, ou estudando. Tudo bem que tem gente que tenta ser produtivo no trânsito. Então, eu vou ficar 2 horas no trânsito, então eu vou estudar, vou fazer um curso dentro do ônibus, sabe? Mas aí, às vezes, você precisa estar sentado. E quem tá em pé? Pois é. Quem tá em pé é mais difícil. Pois é. E aí já fica cansado, já chega pra trabalhar e, às vezes, a produtividade não é aquela mesma coisa. Pois é. Um dos motivos de eu me mudar, por exemplo, foi porque eu perdia 3 horas por dia no trânsito. Então, eu falei, cara, pra mim não dá, sabe? Chega, eu já cheguei num ponto que eu posso me dar o luxo de morar um pouco mais perto do trabalho. Então, chega. Aí, no caso, você fez ali um balanço de vou gastar um pouquinho mais de dinheiro pra eu ter qualidade de vida. Pois é. Vou morar mais próximo do trabalho, gastar com aluguel e tal. E aí, você tenta compensar em outras coisas. Pois é. Aí, nós vemos aí, no episódio anterior, de controle financeiro. Pra você ter qualidade de vida, você começa a balancear as coisas. E aí, claro, você tem que começar também a saber cuidar mais do seu dinheiro, porque envolve um monte de coisa aí. Mas assim, o ganho de qualidade de vida, pra mim, vale, sabe, o custo. Eu acho que a gente tem que pensar muito nisso. Muito na qualidade de vida associada a, vamos dizer, metodologia de trabalho, né? Aí, por outro lado, por exemplo, eu moro muito longe do trabalho e mudar não é uma opção, né? Pode ser que pra alguém não é opção. Então, talvez, nesse caso, o trabalho remoto faça mais sentido. Aí, nós vamos ver, assim, um ponto positivo do trabalho remoto é que você vai ter qualidade de vida justamente porque você não vai excluir a parte do trânsito. Mesmo que não seja todo dia, por exemplo, eu trabalho 50% remoto, 50% presencial. Bom, mas é 50% de melhora e 50% do dia você não precisa pegar trânsito. Sim, isso aí pelo menos você consegue sentir, assim, vamos supor que você trabalha de segunda a sexta, você não vai pegar 5 dias de trânsito, vai pegar ali 2 ou 3 pra ir no escritório. Tem empresa que você vai só uma vez por semana pra fazer até mesmo essa interação das pessoas e aí você consegue fazer o trabalho remoto muito mais efetivo, né? Porque você tem um pouquinho de troca, você vai lá e continua tendo aquele banho das políticas da empresa. Não é política que eu queria falar, não, mas você ainda continua tendo contato com a empresa. Sim, assim, como a gente falou, a questão do barulho, interrupções, em casa, em teoria, você teria menos. É claro que cada um tem sua casa e sabe da sua realidade, né? Por exemplo, se você tiver uma criança em casa, talvez isso não seja tão verdade. Em teoria. É que assim, pra você ter menos barulho, menos interrupções, você tem que ter, por exemplo, um ambiente de escritório melhor, você tem que ter um lugar dentro de sua casa que permita que você trabalhe com mais conforto, que simule um escritório, só que sem um monte de pessoas em volta, né? Porque não adianta também se a sua família não entende que você tá trabalhando, por exemplo.
Um ponto positivo que eu vejo, porque eu moro num bairro que ele tem muita coisa. Se você vai trabalhar remoto e aí não tem aquela coisa do horário fixo, eu posso ir ali na farmácia comprar alguma coisa e voltar, eu posso sair na hora do almoço, resolver bastante coisa, fazer academia e tal, ou depois também. Eu já tô tudo perto de casa e faço tudo a pé. Isso aí é bom, é qualidade de vida. Meu filho, ele estuda aqui próximo de casa. Qualquer coisa eu corro ali, já resolvo e já volto. Então, a vantagem do trabalho remoto aí nesse caso é esse. Por outro lado, você tem bebê chorando. Por outro lado, eu tenho bebê chorando. Por outro lado, eu tenho trânsito, porque aonde que eu moro é esquininha, e aí fica o pessoal buzinando. Como o pessoal sabe aqui no prédio que eu tô em casa, então vai chegar alguém, aí toca o interfone aqui no meu apartamento, eles já avisam já. Então, às vezes, eu tenho bastante interrupção. Mas é coisas de casa, né? Aí eu tenho que resolver. Mas, por outro lado, eu posso botar aqui em casa a música que eu quiser, não preciso colocar ele no fone de ouvido, eu posso abastecer minha geladeira de coisas e ir comendo. Posso também depender de restaurante, porque tem restaurante que entrega, né? iFood patrocina nós. Mas tem o esquema de eu poder aqui no conforto de casa, se eu quisesse ficar de pijama, mas eu não aconselho. Daqui a pouco eu falo por quê. Quando a gente falar de dicas, né, de produtividade em casa. Eu costumo fazer igual o William Bonner, né? Porque todo mundo sabe que o William Bonner, por baixo, ele tá de pijama, a parte de baixo. A parte de baixo eu fico de pijama, a parte de cima eu fico de boa, porque se precisar fazer uma vídeo, alguma coisa com alguém, eu tô pronta. Tem muitas vantagens de trabalhar remoto. Por outro lado, você vai trabalhar remoto, você não tem o contato com as pessoas, você às vezes precisa resolver alguma coisa. Se a outra pessoa tá trabalhando remoto e às vezes ela não tá no mesmo horário que você, e aí você depende de alguma coisa e aí fica meio ruim. Tem o ponto também de ter aquelas interrupções do dia a dia, né? É o interfone, é o trânsito, é um barulho de obra no apartamento ou na casa ao lado, vizinho gritando, cachorro latindo. Isso sim, isso é muito chato. Não necessariamente, às vezes você não tem um ar-condicionado, que às vezes tem na empresa. E sem contar a parte financeira, porque você passa a ter gastos em casa que você não teria porque você seria no trabalho, né? Então, também tem que botar isso na ponta do lápis. Quero comprar orgânico, que é mais caro. Quero ter uma alimentação saudável, com coisas orgânicas. Então, vou ter em casa um custo. Aí eu fico abrindo porta, abrindo geladeira, ligando ventilador, ar-condicionado, e a luz e tal. Então, isso aí são gastos que fica no passivo enquanto isso você não tá em casa, né? Por outro lado, também você tá gastando para coisas do seu conforto, qualidade de vida na hora que você tá trabalhando. Você tem que passar até preocupação que, em teoria, a sua empresa teria, sabe? E também você tem que preocupar com a internet. Aí você tem que botar na balança o que é melhor, né? Bom, a gente falou um pouco da nossa vivência, do que a gente considera pontos positivos e negativos, mas a gente trouxe uma lista da própria Forbes, né? Da revista Forbes, em que ela fala que são 5 razões pelas quais o trabalho remoto pode não funcionar para algumas pessoas. Uma delas, que é a primeira, é a sensação de estar desconectado do restante da equipe. A gente tem muitas ferramentas hoje, como Skype, Slack e tantas outras que tentam mitigar esse problema, né? Tentam fazer que você se sinta mais próximo, mesmo estando longe fisicamente de alguém. Mas ainda assim, às vezes a pessoa precisa, né? Dependendo da pessoa, ela precisa dessa conexão. E o ser humano, no geral, ele precisa mais de conexão do que o contrário. Nós somos seres sociáveis, né? Exatamente. Claro que tem aquele programador que gosta de ficar sozinho no quarto escuro e não quero saber de outras pessoas, mas eu acho que é a minoria. Um outro ponto que a Forbes também citou é as interrupções da família em casa. E você toda hora fica verificando mensagem, ver se tem algo acontecendo, se vem alguma coisa do escritório. Então, meio que você não tá no escritório e meio que você não tá em casa. Outro ponto negativo é que, como o seu trabalho é em casa, você nunca sabe quando acaba o trabalho. O engraçado é que eu já vi pessoas falando disso do próprio escritório, porque ela, como a pessoa mora muito perto do escritório, ela já falou assim, caramba, mas eu moro tão perto que eu não sinto que eu saí do trabalho ainda. E quando você tá dentro de casa, também acontece isso, né? É por isso que eu vou dar uma dica de não trabalhar de pijama. Na hora que você for trabalhar, tipo assim, você estabelece
estabelece um horário, né? Não quer dizer que seja um horário fixo, mas, por exemplo, vamos supor que eu vou começar a trabalhar às 8 horas. Então, um pouco antes, você vai lá, toma um banho, veste uma roupa, já fica na sua cabeça já o que você vai fazer de trabalho. Esquece, que você tem que lavar roupa, que você tem que lavar vasilha, esquece as coisas de casa e já começa já a mudar a sua cabeça já, os seus pensamentos para as coisas do trabalho. É uma boa dica. Tentar se desligar, e realmente, como a Ana falou. Por exemplo, se eu for ficar em casa, eu já me preparar, eu vou começar a tal horário, eu tomo banho, me arrumo, fico com o pijama na parte de baixo, porque eu acho justo. Quando chega, sei lá, 5, 6 horas, acabou aqui meu expediente, aí eu tento, tipo, vou andar de bicicleta, vou fazer outra coisa que me tire do trabalho. Então, beleza, aqui acabou. Troca de roupa, vai jogar videogame, vai ler um livro, sei lá, vai fazer outra coisa. Esquece o trabalho. Tem que fazer uma coisa pra quebrar isso, não é fazer alguma coisa automática, que é varrer uma casa, alguma coisa assim, porque são coisas que o corpo faz, mas a mente continua no trabalho. Pois é. Vai fazer alguma coisa mental mesmo, vai andar de bicicleta, vai ver outras paisagens, coisas que você precisa ter atenção, mudar sua atenção, que isso aí quebra. Outro ponto que a Forbes levanta é a questão da solidão, que é um pouco parecido com aquele primeiro ponto, né? Que você pode ficar vários dias trabalhando remoto sem ver ninguém, por exemplo, se você mora sozinho. E você pode começar a criar, assim, tipo, até alguns problemas psicológicos mesmo. Não, tem gente que cria depressão por ficar sozinho, tá tudo bem, mas aí começa a sentir solidão. Esse é um problema meu. Eu gosto de estar em contato com a pessoa, por exemplo, eu gosto de almoçar com as pessoas, não gosto de almoçar sozinho, então esse é um ponto que me desanima muito do trabalho remoto. Pois é. E outro ponto, esse aqui é principalmente para quem almeja um cargo de liderança, porque quem não é visto não é lembrado. Então, se você não é visto dentro da sua empresa por pessoas, por exemplo, outras áreas ou pessoas com cargos superiores, pode ser difícil depois para conseguir um cargo de liderança ou pode ser um problema para crescimento na carreira a longo prazo. Isso também eu acho que é principal para quem se vê cargos de liderança mesmo, né? E também depende muito da estrutura da empresa. Tem empresa que isso não é um problema. Não é porque você não é visto que você não é lembrado, você é visto de outras formas, né? Mas é um ponto de atenção. Nós estamos falando aqui, são das empresas mais tradicionais. Sim. Porque se você pegar empresas aí que tem uma metodologia de trabalho offline, ela tem métricas para medir sua produtividade, vai ter ali conversas com o RH que vai perceber seu perfil de liderança, vai te passar cursos online, por exemplo, a empresa que eu trabalho, a gente faz muito treinamento online. Então, ali vai identificando o perfil da pessoa, porque como eu falei, eu trabalho outsourcing, eu trabalho às vezes no escritório do cliente, eu não trabalho no escritório da empresa. Então, é como se fosse um trabalho remoto, mas ele é um híbrido, né, do trabalho presencial com o trabalho remoto. E aí eu faço os treinamentos online. Sim, a minha empresa também tem algumas coisas parecidas com isso, pra criar, né, um líder, vamos dizer assim. Principalmente as empresas que incentivam o trabalho remoto, elas têm que saber que não dá pra você tratar diferente essa pessoa que tá remota, né? Então, tipo, se você me incentivou, aí você me tira a oportunidade por isso. Também tem que ver como que a sua empresa, ou a empresa que você pretende trabalhar, ela enxerga isso. Isso é até uma coisa interessante de você saber, tipo, durante o processo seletivo, né? Perguntar pra RH, beleza, eu pretendo trabalhar remoto. Como é que vocês veem isso? Como que é a relação com quem está remoto? Porque às vezes acaba acontecendo ações dentro da própria empresa que só beneficia quem está presencial. Isso é bem complicado de dosar, né? Disso tudo que a gente listou aqui, vão discutir isso. Vai no post ou vai lá no grupo lá do Telegram e vão discutir essas coisas. O que é melhor, o que é pior, qual que é o ponto positivo ou negativo de cada uma. Aonde que encontra a gente, Jess? Então, temos nosso site, né, que é o podeprogramar.com.br, que você pode comentar os episódios, pode mandar uma mensagem lá pra gente. A gente também tá no Twitter, @podeprogramar. A gente tá no Instagram, Facebook. Todos são Pode Programar. O nosso Telegram é o Pode Programar, o grupo, né, Pode Programar. Você pode entrar lá, não é só pra apoiador, tá? A gente é pra todo mundo. E tem bastante discussão. Sim. Aproveitando, né, já que a gente tá falando de redes sociais, a gente quer aqui hoje falar de um evento que vai acontecer em Curitiba. Sim. E que o Pode Programar tá apoiando esse evento. Sim. Que é a CapConf. Sim, é a Conferência das Capivaras. Eu adoro o povo de Curitiba. Tem ouvinte capivara também, que é um pessoal lá de ouvinte de podcast, que é muito legal também. Pois é a CapConf, assim, a gente tá com essa parceria com eles. Lindo. O evento vai acontecer em Curitiba, nos dias 10 e 11 de maio. Então, se você é de Curitiba ou região, já marca aí na sua agenda, tá? Por causa dessa parceria, né, a gente tá dando um cupom de desconto de 40%. É só colocar o nosso código na hora de fazer a compra. É Pode Programar
programar na Capconf 2019. Sim. O pod sem o E. É pod mudo, programar na Capconf 2019. A gente vai deixar o link no post, tá? Esse episódio tá saindo dia 25, então você tem até o dia 9, né, pra comprar o ingresso com esse desconto. Além disso, nós vamos sortear 2 entradas gratuitas pros nossos ouvintes. Sim. Então, a gente vai deixar um link no post e a gente vai divulgar isso também nas redes sociais. Nós vamos fazer um formulário lá e você vai preencher o formulário, vai dar um ok também, porque a gente vai usar o seu e-mail. Não adianta você responder o formulário 20 vezes, porque a gente vai filtrar, vai pegar só um. Então é uma chance pra cada pessoa, tá? Por e-mail. Então, e-mail é a chave única. Isso. E você vai poder se cadastrar nesse formulário até dia 4 de maio, às 23h59. Isso. Porque o sorteio vai acontecer no dia 5. Então, pra dar tempo pro pessoal, né, até dia 10, tipo, vou ter que viajar pra outra cidade, alguma coisa assim, poder se organizar. Lembrando que, se você não tiver como ir pra Curitiba, por favor, não se inscreva, porque não vai adiantar. Aí a gente vai ter que sortear pra outra pessoa depois, tá? Vai tirar a oportunidade de outra pessoa, vai ter todo um Vai tirar a oportunidade desgaste. de outra pessoa. Gente, eu sou mãe, gente, me ajuda aí, tem um monte de coisa pra fazer. Não me trola não, por favor. Mas assim, você pode divulgar pros seus amigos que não são ouvintes, né, por exemplo, leva a palavra do podcast pra outras Isso. pessoas. E vai ser uma oportunidade bem legal, um evento de 2 dias com muita informação legal, muita palestra legal. Talvez eu esteja lá também, vamos ver, não tá confirmado ainda, pode ser que... Eu não vou palestrar, tá, mas eu vou como participante, então talvez a gente se encontre lá, vamos ver. E se você quiser também bater um papo com a gente, conversar, trocar ideia e tal, vai nas redes sociais, vai lá no Telegram, ou então manda um e-mail pra gente, que eu já falei já, que é o podeprogramar@gmail.com. E quem for de BH e quiser se candidatar pra ser babá da Carol... Por favor, você de Belo Horizonte, se você quer vir aqui em casa, tomar um café, trazer um café pra mim, porque às vezes tá até difícil até fazer um café e segurar a Carol, eu te conto qual que vai ser o episódio que eu tô gravando, olha só. Porque nem o meu marido sabe qual que é o episódio, ele só fica sabendo depois. Então aqui, ó, com o chorinho da Carol, eu vou me despedindo. Conseguimos gravar, ainda bem. Um beijo pra vocês e tchau! Tchau, pessoal, até o próximo.